Olá, boa noite, irmãos, boa noite, vencedores, paz seja convosco. Nós estamos nesta noite dando sequência à nossa nova escola de crescimento online, que esse mês de maio está recebendo pastores convidados, amigos, pessoas que nós gostamos, amamos, respeitamos muito e pessoas certamente que têm um conhecimento para passar, para transmitir para cada um de nós. Na semana passada esteve o pastor Castelo Branco e hoje eu convidei para estar aqui o pastor Pablo Silva, que é pastor da nossa igreja lá no Laguna, coordenador estadual de adolescentes, e ele vai falar sobre a identidade do cristão. Então vamos recebê-lo com alegria. Obrigado, pastor Leandro. Boa noite, paz seja convosco para todos vocês. Pastor Leandro me chamou para falar sobre identidade. Então eu queria começar dizendo para vocês que existem certas verdades que, se a gente não entender, a nossa vida será comprometida. Então existem algumas verdades que eu preciso saber. A primeira delas é como Deus me vê. Você precisa entender como Deus te vê. Se você não entender isso muito bem, toda a sua identidade vai ser comprometida. Então, primeiro, você precisa entender como Deus te vê. Segundo, como você se vê. Para que você entenda o que eu quero falar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis 1. E eu vou pedir para colocar o fundo, Davi. Gênesis 1, versículo 23. Agora presta atenção, porque eu vou te dar chaves. Então, cada vez que eu soltar uma chave, guarda ela no seu coração, porque a Bíblia, ela é um livro de segredos. O próprio Jesus, uma vez, ele estava conversando com os discípulos, e quando os discípulos chegaram perto de Jesus e eles estavam a sós com ele, eles disseram assim: Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? E aí ele disse assim: olha, é para que as pessoas, ouvindo, não entendam, mas a vocês é dado conhecer os segredos do reino. Então nem tudo aquilo que Deus sonhou, Ele sonhou para a humanidade. Tem coisa que Ele sonhou para os filhos. A palavra de Deus vai dizer isso, que a intimidade do Senhor não é para todos, mas é para aqueles que o buscam. Então que na sua busca agora na sua casa, você receba alguns segredos que a Bíblia traz, e que esses segredos possam mudar a sua vida. Gênesis 1, 23, está escrito assim, olha essa chave: e foi a tarde e a manhã do quinto dia. Você pode guardar isso na sua casa aí, quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, todos os répteis da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Preste atenção que nós estamos no quinto dia, e aqui Deus está dizendo: e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança, Deus os criou, homem e mulher. Então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai e sujeitai a terra, dominai-a. Até aí. Agora preste atenção em mim, tá? Quando você vem para a igreja, você vem para entender as verdades de Deus. E as verdades de Deus são totalmente diferentes das verdades do mundo. E no livro de Gênesis nós vamos aprender algo muito, muito sério, que pode determinar a sua vida. O livro de Provérbios vai dizer assim: assim como o homem se vê, assim ele será. Eu vou repetir isso: assim como o homem se vê, assim ele será. Toda a criação, ela acontece do primeiro ao quinto dia.
céu, lua, estrelas, mares, peixes, todas as coisas foram criadas até o quinto dia. E até o quinto dia não existe governo na terra. O único governo é o governo de Deus, que faz todas as coisas e ordena sobre a terra. Quando chega ao sexto dia, o homem vai ser colocado dentro da terra. E a primeira palavra que Deus vai dar para o homem é governo. É isso que a gente precisa entender, porque a nossa identidade nasce marcada por uma palavra: governo. Então quem entende quem é em Deus, ele já sabe que nasceu para governar. A Bíblia diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu ao homem para que ele governe. Só que existe um problema. O problema é que antes de você ter qualquer inimigo na terra, a Bíblia diz que um dia o diabo quis ter governo no céu. Preste atenção nisso. O diabo quis ter governo no céu, e Deus não aceitou esse desejo. E o que isso vai causar no diabo? O diabo é pegado do céu e é jogado. Ele não recebe governo nenhum. Agora ele vê o homem sendo criado, e não bastasse o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus, agora esse homem recebe governo. Preste atenção: aquilo que custou tudo do diabo, que foi a vontade de ser governo, de ter governo, aquilo que gerou a queda do diabo, é dado de graça ao homem. E você precisa entender muito bem isso, porque não bastasse o homem receber isso de graça, Jesus vai olhar e vai dizer assim: e eu vou dizer para vocês uma coisa: vocês terão governo sobre o diabo também. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Então peraí, aquilo que custou tudo para ele, Deus nos dá de graça e ainda nos coloca para governar. Você entendeu por que o diabo te odeia tanto? Aquilo que ele mais queria, ele nunca teve, Deus te deu de graça. Não bastasse Deus te dar de graça, Deus ainda coloca você para governar. Então tá bom, o homem recebe governo. Só tem governo quem está no sexto dia. Do quinto dia para trás não existe governo. Como que o diabo faz então para trabalhar e me desfigurar, para que eu não entenda quem eu sou, para que eu não entenda o que Deus tem para a minha vida? Só tem um jeito: o ser humano é um ser pensante, e a maior esfera de atuação do diabo será sempre a sua mente. É por isso que Paulo vai dizer que ao acordar, todos nós deveríamos nos colocar o capacete da salvação. Se existe uma área que qualquer ser humano deveria ter medo de ser alcançado, é a mente. E eu vou te contar uma experiência de um pastor. Ele disse que um dia ele chegou na igreja, e quando ele olhou para o lado, tinha um auxiliar, e esse auxiliar tinha um ponto preto bem pequenininho no seu cérebro. Aquilo o incomodou, porque aquela imagem ficava vindo no seu coração. E aí ele orou a Deus e disse assim: Deus, por que eu estou vendo aquele ponto preto no cérebro do meu pastor auxiliar? E Deus disse assim: olha, o diabo alcançou a mente daquele homem. O diabo colocou uma fortaleza no cérebro daquele homem. Passaram-se alguns meses, o pastor voltou para fazer o culto. Quando ele olhou aquele mesmo pastor auxiliar, agora não havia apenas um ponto preto na sua mente. Aquele pastor estava todo negro. E aí Deus veio no coração do pastor e disse assim: você lembra que o diabo alcançou a mente dele? E à medida que ele conseguiu colocar essa fortaleza na mente dele, ele comprometeu toda a existência do pastor. Todas as outras áreas da vida do pastor agora receberam fortalezas. Aquele pastor agora já não era mais pastor.
Com o tempo ele foi se distanciando da igreja, até que ele passou a apostatar, odiar crentes, rejeitar a igreja. Então a gente precisa entender que no curso da nossa história, a maior metodologia que o diabo vai usar para fazer você nunca entender quem você é em Deus são sopros de falsas doutrinas. Olha que interessante, Paulo vai falar isso. Paulo vai falar assim: cuidado com as falsas doutrinas, com os ventos de falsas doutrinas. E aí eu vou te mostrar uma que é muito simples e a gente quase não liga para ela. Quem aqui nunca ouviu falar da teoria da evolução? Presta atenção, meu irmão, minha irmã, que você que está assistindo. Assim como o homem pensa, assim ele será. Provérbios. Você vai para a escola e aí um vento de falsa doutrina vai ser soprado, bem singelo: você é fruto de uma evolução. Os seus ancestrais foram neandertais, macacos. E qual que é o problema de eu acreditar, por exemplo, numa teoria da evolução? A primeira coisa é que todo mundo que acredita na teoria da evolução tem alguém pior do que ele no seu passado. Porque a teoria da evolução leva o homem a uma evolução, ou seja, o meu ancestral é pior do que eu. A teoria da evolução, olha essa chave agora e guarda ela. Ela te regride um dia na criação. Até o 5º dia, que é o dia que Deus cria os animais, não existe governo. Se você se entende como alguém fruto da teoria da evolução, você foi criado no 5º dia e não no 6º dia. Olha a diferença: quem foi criado no 5º dia são os animais. Quem é criado no 6º dia não é um animal, é alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Não tem nada a ver com um animal racional. É alguém feito espiritual, imagem e semelhança de Deus, alguém que recebeu o governo. Então todo mundo que entra na visão da teoria da evolução, primeiro, o ancestral é pior do que ele. Quem é criacionista, a primeira coisa, o seu ancestral é muito melhor do que ele é. A sua origem é Deus. Para eu entender quem eu sou hoje, eu preciso entender primeiro de onde eu vim, a minha origem. Então quando eu entendo isso, a primeira coisa, para quem é criacionista, Deus me criou, já veio uma noção exata da minha imagem. Segundo, quem acredita na teoria da evolução, essa pessoa é limitada. Por quê? Porque ela é fruto do acaso. A evolução, o que ela gera são frutos aleatórios. Mas quem acredita em Deus, guarde isso, é uma chave que eu vou liberar para você agora. Todos que foram criados à imagem e semelhança de Deus carregam 2 princípios sobre a sua vida. O primeiro dele, propósito. O segundo, sonhos. Então vamos lá. Se eu acredito na evolução, a minha vida está comprometida. Eu sou um fruto aleatório. Eu não nasci com propósito. Se eu sou criacionista, eu acredito que Deus me criou, que antes do meu nascimento já existe um propósito e que Deus espera alguma coisa de mim. Então eu gostaria que você que está aí agora, a primeira coisa que você entendesse com a sua identidade hoje que está sendo formada, repensada. Você quer ver como que Deus planeja cada homem? Eu vou te mostrar aqui 2 exemplos de pessoas que foram geradas por Deus. A primeira delas vai ser João. Vamos ver o que Deus sonhou quando ele foi criar João Batista. E naqueles dias, desculpa, é para frente. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Aqui é sobre Jesus. A uma virgem prometida de casamento, certo homem chamado José, descendente de Davi, desculpa. O nome da virgem era Maria. E aqui vai dizer que o anjo foi se aproximando. E o anjo vai dizer assim: não tenha medo, Maria. E agora presta atenção, olha o propósito que já vai vir. Ele vai dizer assim: você dará à luz a um menino, ele será grande,
será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono que era seu. Quando Jesus vai nascer, o sonho de Deus já existe, o propósito de Deus já existe. Quando João Batista vai nascer, antes de Jesus, sabe o que o anjo fala? Ele será grande, será cheio do Espírito Santo. Então todo mundo que nasce e que veio de Deus, acredita nisso, ele já nasce com um propósito. E o propósito de Deus para todos nós, você nunca vai ver na Bíblia alguém sendo feito por Deus e sendo feito para ser pequeno. Todas as vezes que você vai ver Deus narrando o nascimento de alguém na Bíblia, Sansão, Deus fala assim, essa criança vai nascer, ela vai salvar seu povo. Você vai ver o nascimento de João Batista, a Bíblia vai falar, ele vai nascer, vai ser grande, vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver o nascimento de Jesus, a Bíblia fala, ele vai nascer, vai ser Emanuel, Deus conosco, o seu trono não terá fim. Então a primeira coisa, todo mundo que entende que é criado por Deus, já nasce com um sonho de grandeza, já nasce com um sonho de governo, já nasce sabendo o que Deus pode fazer. Ele não tem barreiras, ele não tem bloqueios. Você já parou para pensar uma coisa? Eu vou te dar um exemplo aqui muito interessante. Todos nós aqui, quando éramos crianças, a gente assistia filmes. Eu, por exemplo, assistia muito Jiraiya na minha época, início dos anos 90. Jiraiya era um ninja que tinha poderes especiais, e ele lutava contra vários outros ninjas, vários outros personagens. Agora adivinha quem eu queria ser? Eu sempre quis ser o Jiraiya. Aí eu vou falar com você que está mais novo, você que está assistindo séries aí, DC. Quando você assiste esses filmes, quem que você quer ser? O vilão, aquele que morre, ou você quer ser os super-heróis que sempre vencem? Você quer ser aqueles que sempre vencem, sabe por quê? Porque a identidade sua de natureza, ela é grandiosa. Todo mundo quando nasce, no seu espírito, o sonho de grandeza habita. A identidade de Deus habita, a natureza de Deus habita. Todo mundo quando nasce precisa entender isso. Nós fomos chamados para ser em existência aquilo que Deus é em essência. E Deus em essência é poderoso. Deus em essência é verdade. Deus em essência é potência. É por isso que Jesus dizia assim: olha, quem olha para mim vê o Pai que me enviou. Porque Jesus era em existência aquilo que o Pai sempre foi em essência. E nós somos o projeto de Deus colocado na terra. Nós somos criados para ser em existência o que Deus diz que Ele é em essência. Então eu queria que você agora parasse um pouco e pensasse como que você se enxerga. Sabe por quê? E eu vou voltar aqui a falar da questão dos bloqueios, dos problemas que nós temos. Porque, pastor, eu nunca acreditei nessa teoria da evolução. Isso não funciona para mim, isso não maculou a minha imagem. Ok, mas a gente esquece que além dos bloqueios que existem na escola, existem os bloqueios de quem está próximo de nós. Às vezes você está indo para casa e a sua mãe fala assim: você não vai ser grande, você não vai ser o que você acha que você vai ser. Bota os pés no chão. Eu vou voltar para o livro de Provérbios. Mas assim como o homem se vê, assim ele será. Sabe quem destruiu Jacó? A mãe. Quando a mãe dá o nome a Jacó, de Jacó, que é ladrão, ela compromete o futuro dele. Quantas vezes as pessoas falam palavras conosco que destroem a nossa identidade em Deus? Às vezes alguém fala alguma coisa com você e você deixa aquela palavra entrar no seu coração, e porque aquela palavra entrou no seu coração, você nunca mais volta a ser quem você era. Sabe? É por isso que a igreja é importante. Se você pensar na história de Jacó, Jacó carrega esse problema de identidade, quem ele é, a vida inteira. Ele vai tentar ser o irmão Esaú, porque ele não aceita ser quem ele é.
Mas sabe quando a identidade dele vai ser restaurada? Quando ele se encontra com Deus. A Bíblia diz que ele vai brigar com o anjo a noite inteira. Depois que acaba aquela briga, o anjo pergunta para ele assim: qual é o seu nome? O anjo falou justamente da identidade dele, o que ele mais temia, o que ele não sabia responder. E essa é uma das perguntas mais difíceis para a igreja. Quando você pergunta para as pessoas da igreja assim: quem você é? A maioria da igreja não consegue entender quem elas são em Deus. A maioria da igreja não entende que ela não foi criada no quinto dia, que ela foi criada no sexto dia, e que no sexto dia todos que foram criados têm governo. A maioria da igreja não entende que são as filosofias que são sopradas na escola, ou por amigos, ou por pessoas, e aí eu falo de bloqueios intencionais ou bloqueios aleatórios, é que comprometem a nossa existência. A maioria das pessoas não entende que a vida delas está cheia de bloqueios, e cada bloqueio que o diabo consegue colocar dentro de você, ele barra o seu mistério, ele barra a sua essência, ele barra a sua plenitude. Então, quando Jacó não sabe responder, Deus vai falar para ele, e Deus diz assim: olha, você é Israel, príncipe. Quando ele descobre quem ele é em Deus, a vida dele vai tomar outra direção. Posso te falar uma coisa? A sua vida só vai carregar sentido quando você entender quem realmente você é em Deus. Tem tanta gente na igreja bloqueada, e eu vou te dar um exemplo agora de uma pessoa da minha igreja. Sabe, ela quase não fala, ela é muito tímida. E aí eu fui perguntar para ela por que ela tinha aquela timidez. E aí a gente foi conversando. E à medida que a gente conversava, ela disse assim: pastor, quando eu vim para a cidade grande, eu vim da roça. E quando eu comecei na escola, a professora me chamou para falar na frente de todo mundo. E quando eu falei, pastor, eu tinha sotaque. Todo mundo começou a rir, inclusive ela. Sabe o que aconteceu, pastor? Eu nunca mais consegui falar em público. A identidade dela foi manchada. Aí eu fui conversando com ela, falei: você não pode aceitar isso. Esse bloqueio foi colocado na sua vida. Ninguém tem medo de falar em público, minha filha. Você tem medo de falhar em público. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a identidade que Deus colocou dentro de você é uma identidade de potência. Esse trauma não pode ficar na sua vida, porque se tem uma coisa que Jesus nunca aceitou, é que as pessoas andassem com Ele e permanecessem como elas eram. Jesus encontrava com um pescador e dizia para ele: você está no lugar certo, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você me seguir, você pode ser muito mais do que você é. E aí ele pegava um pescador de peixes e transformava num pescador de homens. Ele pegava um endemoniado, andava com esse endemoniado, conversava com esse endemoniado, e pouco tempo depois a identidade do endemoniado era missionário. Ele desbloqueava as pessoas. Por onde Jesus passava, as pessoas ressignificavam a sua vida. Porque para você entender quem você é em Deus, você vai ter que largar tudo que você entendeu que é fora de Deus. Sabe, e na igreja, quantas pessoas você observa que tem tudo para vencer, mas volta a falar, porque foram bloqueadas na sua identidade, não produzem nada. Por causa do seu bloqueio, estão paradas no ministério. Sabe, eu aconselhava um homem, escute isso. Ele disse assim: olha, pastor, eu quero te contar uma coisa. Quando eu tinha 8 anos, eu estava brincando e eu beijei uma amiguinha minha. Quando eu beijei essa amiguinha, o pai dela viu, e ele veio e me deu um tapa na cara e falou comigo assim: você nunca mais vai fazer isso com mulher nenhuma. Ele tem mais de 50 anos, nunca conseguiu casar. Porque quando aquele pai, movido por impulso, disse para ele: você nunca mais vai fazer isso com mulher nenhuma, ele começou a se enxergar de um jeito que ele não nasceu para ser. Porque assim como o homem se vê, assim ele será. Ele diz assim: toda vez que eu chego perto de uma mulher, eu travo.
pode tirar um homem desse do lugar do trauma? Quem pode tirar você do lugar do trauma? Eu vou encerrar aqui dizendo uma coisa, preste atenção. Quando um trauma é instaurado na sua vida, só alguém com muita autoridade é que tem poder para te tirar do lugar do trauma. Eu vou te dar um exemplo de Abraão. Abraão estava num lugar que era um lugar de trauma. Sabe, quando Deus aparece para Abraão, ele está no lugar onde o pai, onde o irmão morreu. Aí Deus olha para ele e fala assim: Abraão, sai desse lugar, deixa eu te levar para outro lugar, e se você aceitar eu te levar para esse outro lugar, você será abençoado. Eu não só te abençoarei, mas abençoarei até aqueles que te abençoarem. E agora Abraão tem um desafio: aceitar que Deus tire ele do lugar onde a identidade dele está comprometida e levá-lo para um lugar onde a identidade vai ser refeita. Se você vem para a igreja, a Bíblia diz assim: Ele tem infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Você precisa entender que Deus tem sonhos para você, que Deus tem propósitos para você, que desde o seu nascimento, a primeira coisa que Deus colocou sobre a sua vida foi governo, e que não existe identidade sem governo. E a partir disso, você tem que começar a olhar, e olhar bem com calma, aonde você foi deixando ser bloqueado, aonde a sua identidade foi sendo comprometida. E aí eu quero dizer para você que tem duas pessoas que são fundamentais para que esses bloqueios saiam da sua vida. Toda vez que alguém coloca um bloqueio na sua vida, só alguém que tem mais autoridade do que essa pessoa é que pode tirar esse bloqueio. Procura o seu pastor, fala: pastor, meu irmão, meu primo, a minha mãe, alguém falou que eu não seria nada na vida, e desde que essa palavra foi lançada, eu não consigo viver outra realidade. Deixe o seu pastor orar por você e lembrar para você a identidade que você carrega em Deus. A segunda, faça uma oração e peça a Deus para restaurar a sua identidade. A primeira coisa que você precisa entender: você precisa se enxergar do mesmo jeito que Deus te enxerga. Você tem que ter uma visão real de quem você é. Você lembra a passagem quando Pedro está com os discípulos? E aí Jesus pergunta assim: quem eles dizem que eu sou? Ele está falando de identidade. E aí eles vão falar assim: olha, uns dizem que você é isso, outros dizem que você é profeta. Aí ele vai falar assim: vocês quem dizem que eu sou? Aí Pedro vai falar assim: tu és o Cristo. Ele fala assim: você acertou. Ele sempre soube quem ele era, por isso ele expulsava demônios, por isso ele andava sobre as águas, por isso ele fazia milagres, por isso ele falava com autoridade, por isso ele tinha governo. Porque quem carrega identidade carrega potência. Quem carrega identidade sabe quem é em Deus. Quem carrega identidade não tem bloqueios, porque é potência pura. Então você, meu irmão que está aí, eu quero dizer para você que o diabo vai lutar a vida inteira para te bloquear, para fazer que você viva sem uma vida de governo. Mas presta atenção: você não foi criado no quinto dia, você não é um animal racional, você foi criado no sexto dia, imagem e semelhança de Deus. A primeira palavra de Deus liberada para você foi: governe. Então reestruture a sua identidade. O que você deseja, Deus deseja junto com você. Você não é fruto do acaso. Desde que você nasceu, o seu propósito nasceu com você. E acredite, Deus conta com a sua vida para impactar outras vidas. Eu queria deixar 3 perguntas aqui para você. Eu gostaria que você olhasse no espelho depois e que você pensasse elas. Anota aí, a primeira delas: como você se vê em Deus? Como você se vê em Deus? Se eu perguntasse para você hoje: quem é você? A segunda coisa: você acredita em seu propósito? Porque todas as vezes que alguém foi criado na Bíblia, ele não foi criado aleatoriamente, ele foi criado junto com um propósito. Você acredita em seu propósito?
Terceiro, a sua vida se parece com a vida que você deseja? E a última pergunta: você não acha que já está na hora de mudar? E viver a imagem que Deus tem para a sua vida, a identidade que Deus tem para a sua vida? Deus abençoe você. Deus guarde a sua casa, a sua família, e que cada dia mais você entenda: você foi feito para ser em existência aquilo que Deus é em essência. Por isso Jesus disse: quem me vê, vê aquele que me enviou. Deus abençoe a sua vida. Então feche os teus olhos aí na sua casa. Meu Deus e meu Pai, eu oro por todos aqueles, ó Pai, que foram bloqueados por algum trauma. Aqueles, ó Pai, que sofreram rejeição, que ouviram uma palavra do pai ou da mãe, ou de um professor, ou de alguém, ó Pai, que manchou, maculou, desfigurou a sua identidade. Desbloqueia esse povo, Pai. Faz eles entenderem que eles nunca serão influenciadores enquanto eles não entenderem que eles têm governo. Coloca de novo, ó Pai, no coração deles o desejo de ser grande, de ser relevante, e que a sua história, Pai, ou a história deles, ó Pai, possa ser recontada. Que todos esses líderes, homens e mulheres de Deus, deixem legado, porque uma geração deve anunciar a outra geração os grandes feitos do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, depois dessa aula abençoada, agradecemos ao pastor Pablo e louvamos a Deus pela vida dele. Pedimos que Deus abençoe o seu ministério, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos. E nós estamos já na expectativa da próxima aula. Como eu disse, esse é um mês de aulas inaugurais em que estamos recebendo aqui amigos pastores que, como hoje, exemplo de hoje, certamente semana que vem, semana passada foi assim, hoje está sendo assim, e nas semanas seguintes seremos muito abençoados. Semana que vem vai estar aqui conosco o pastor Joaquim Cantagalli, que todos já conhecem, eu acredito que quem não conhece vai conhecer, um homem de Deus com um conhecimento muito profundo da palavra de Deus. E ele vai falar semana que vem sobre a importância do discipulado. Então semana que vem está imperdível, às 20 horas também, segunda-feira, a importância do discipulado com o pastor Joaquim Cantagalli. Fique em paz, que Deus te abençoe.